Aromas, borrachas, pastilhas elásticas, vernizes, tintas, óleos essenciais. São alguns dos produtos do nosso cotidiano que utilizam resina natural. Mas sabia que a resina tem um importante papel na luta contra a desertificação florestal e populacional? Fomos conhecer a arte da resinagem que, após um período menos próspero, ganha agora nova vida, contribuindo para preservar a floresta, promover o pinheiro bravo e dinamizar a economia nos territórios rurais. Mas comecemos pelo princípio. A resina natural do pinheiro bravo diferencia-se das resinas sintéticas derivadas do petróleo. Aqui temos então uma resina que é característica, é uma matéria característica das árvores resinosas, não só dos pinheiros, mas dos cedros, de outras árvores que nós temos no nosso país e pelo mundo. No caso da exploração da resina, em Portugal é essencialmente o pinheiro bravo, porque é aquele que apresenta maior produção de resina. E aquilo que nós estamos a falar é essencialmente deste produto, que é extraído, como anteriormente, ou há muitos anos, ou antigamente era utilizado nos barcos, etc., e noutras situações. Atualmente nós temos essencialmente orientada a extração da resina, que depois vai para as fábricas e é essencialmente dividida em dois produtos. A parte mais líquida, que é a água ras, e a parte mais sólida, que é a colofónia. E a partir daqui vão para a segunda transformação, que acaba por estar em praticamente todos os produtos que nós temos em nossa casa no dia-a-dia, sejam colas, vernizes, tintas de impressão, adesivos, tudo e mais alguma coisa que nós possamos pensar. De facto, temos a presença de derivados destas resinas e daí, ao optar por produtos que tenham esta componente, optar por produtos mais sustentáveis e a dar garantias também de continuidade destes trabalhos que são tão importantes e que têm estas atividades todas, estas mais-valias associadas. Depois de alguns anos, onde a resina pareceu perder a atenção da indústria, atualmente a extração da resina volta a ser encarada como uma atividade bastante valorizada, não apenas em termos económicos e sociais, mas ao atrair pessoas para trabalhar na floresta como uma ação de preservação e combate aos incêndios florestais. A atividade aqui da resinagem nestes pinhais é desenvolvida com gente local apenas, ou seja, todas as pessoas que trabalham aqui na atividade e que foram contratadas na altura e que se mantêm até à data, são pessoas que são destas aldeias e que olham para estes pinhais como sendo delas, não é? Porque é o emprego que elas têm aqui, é o trabalho que elas têm aqui, a ligação que têm não só pelo usufruto que nós reconhecemos de lazer, etc., mas também pela importância económica que isto tem. Vivemos aqui um enquadramento positivo, sem dúvida, que se tem vindo a verificar cada ano, que tem muito a ligação à parte do produto em si, ou seja, a resina natural, que é extraída destes pinhais, ou seja, permite que haja, de certa forma, uma renda antecipada antes do corte da madeira. Nós estamos muito habituados, de certa forma, a ter uma renda do pinhal quando cortamos a madeira, isto aos 40, 50 anos, conforme for o caso, e aqui nós conseguimos antecipar muito essas receitas para os proprietários através dessa renda da resinagem. O novo enquadramento tem a ver com o quê? A resina natural atualmente apresenta-se aqui como uma alternativa sustentável aos derivados do petróleo. Tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, de tintas, colas, vernizes, etc., podem ser provenientes de duas fontes, da resina natural ou da resina sintética. E, de facto, neste enquadramento, com esta importância ambiental que nós hoje temos, da sustentabilidade, todas essas questões que têm vindo à baila e que, de certa forma, estamos comprometidos, não é? Nós temos que ter essa visão cada vez mais nas empresas e em tudo o que é setor económico e, por isso, esta atividade apresenta-se aqui como uma mais-valia neste momento, com esse enquadramento favorável, que pode permitir trazer uma maior valorização deste produto. Essa maior valorização pode permitir também que se consiga ter melhores salários, melhores condições de emprego, tudo isso, e é muito isso que se tem vindo a trabalhar nestes últimos anos. O pinheiro bravo era sobretudo plantado para dele se extrair madeira. Contudo, encontrar outras fontes de rendimento, nomeadamente a extração da resina, permite que o interesse por esta espécie aumente. Uma floresta economicamente sustentável é também uma floresta limpa e vigiada, porque todos os dias há gente entre as árvores a cuidar do seu negócio.
Um dos grandes desafios das áreas rurais é essencialmente a fixação e a remuneração conveniente das comunidades que ali persistem. Obviamente que há cada vez mais pessoas que podem estar no momento rural e fazer atividades, digamos, à distância, podem usar a internet desde que haja cobertura e, portanto, pode haver. Mas essas atividades contribuem muito pouco para a sustentabilidade do território envolvente. O grande desafio é que nós, com menos pessoas, porque eventualmente a continuidade das pessoas que houve no passado nos territórios é difícil, porque não há atividades económicas que as suportem, mas que atividades como a resinagem, não só a resinagem, mas como a resinagem, são fundamentais para criar a economia, criar o emprego, criar as condições para que as pessoas, as famílias possam persistir. E como essa atividade exige gente ativa, é uma das formas para poder fixar famílias e comunidades, não é, nestes territórios. Além do produto direto que é retirado da floresta, é preciso também reconhecer os serviços que a floresta presta à sociedade, como é exemplo o sequestro de carbono. É preciso pagar os serviços do ecossistema, porque há as atividades que o fazem. O resineiro, a empresa que faz a resinagem, não só gera um produto útil para o mercado, como também conserva, ajuda a vigiar, ajuda a prevenir incêndios, ajuda a manter a vitalidade daquele pinhal. Portanto, há um conjunto de bens públicos. Esse pinhal produz oxigênio, obviamente, e outros bens que interessam à sociedade. E, portanto, aqui, dada a dificuldade, porque os territórios são difíceis de trabalhar, são íngremes, acidentados, é preciso correr todos estes territórios, portanto, é difícil. Haverá necessidade de remunerar pelos serviços do Estado, compensar esses serviços que são produzidos. Um pouco mais a norte, em Vieira do Minho, o presidente da autarquia explica como a floresta e a resina têm permitido dinamizar o território. A floresta é um desígnio deste Executivo, da Câmara Municipal, juntamente com a nossa agricultura e associado ao nosso turismo, que é a grande fonte de receita aqui do nosso território e que cria e gera muitos postos de trabalho. Sem dúvida alguma que a floresta é uma fonte de riqueza do nosso território, tanto mais que nos anos 50, 60 era a maior fonte de receita do Concelho de Vieira do Minho e, portanto, nós decidimos, este Executivo, valorizar ainda mais a floresta como fonte de riqueza do nosso território. Além de termos 4 equipas de sapadores que diariamente convivem com a floresta, quer nas limpezas, quer na manutenção dos espaços, quer nas acessibilidades e também na vigilância da nossa floresta por causa dos incêndios rurais, sem dúvida alguma que temos agora uma experiência nova de uma equipa de resineiros que está a crescer. Estamos no 2º ano em que de facto estão em atividade e esta equipa de resineiros também serve a esse propósito, que é valorizar os recursos que temos da floresta, nomeadamente dos nossos pinhais, aproveitando a resina e ao mesmo tempo também limpando os territórios, tratando das acessibilidades e fazendo também a parte da vigilância e por isso mesmo esta equipa de resineiros que estão numa associação sem fins lucrativos designada à POSC tem prestado já um serviço de excelência e que a nós muito nos motiva, como também aos vários jovens que estão aqui a gerar postos de trabalho e que certamente os mantém motivados para continuar também a apostar na floresta aqui no nosso território. A Resipinos representa resineiros de todo o país e trabalha em prol do desenvolvimento desta atividade. Aqui estamos então numa outra região, ou outra área resinada, aqui no Concelho de Vieira do Minho. Temos aqui a atividade que começou há cerca de 2 anos, já existiu também no passado, foi um investimento por parte do município de uma associação local florestal que teve vontade também de criar aqui esta atividade, dinamizar. Começaram com uma equipa muito jovem e que se mantém, que já estão com vontade de trazer mais para integrar a equipa e de ampliar também este projeto. Este projeto, então, atualmente está com cerca de 25.000 bicas, 25.000 pinheiros, sensivelmente, numa área que está aqui a ser resinada. Aqui temos um sistema um bocadinho misto, ou seja, entre os púcaros e os sacos. Acabaram por, de certa forma, planear aqui a situação dos púcaros mais nas margens das parcelas para, de alguma forma, ser mais fácil a colheita e uma colheita mais precoce ao longo da época da resinagem, ao longo dos meses.
Isto também para tirar alguma resina e antecipar também algum rendimento e também reduzir o risco de arder num eventual incêndio. E depois nas partes mais interiores de difícil acesso acabaram por colocar também o sistema com sacos e acabam por complementar as duas situações aqui. Temos aqui 2 ou 3 linhas principais de trabalho. A primeira, a criação de uma academia do resineiro que, associada a isso, tem também várias situações pensadas aqui de formações para podermos capacitar melhor os resineiros para o futuro, podermos também tentar atrair jovens para esta atividade através de uma boa formação, de uma boa capacitação, de toda essa formação que deve ser feita, não só ao nível da resinagem, mas de uma forma transversal a todas as áreas que estão ligadas com a resinagem. Isto de âmbito nacional. Temos também algumas linhas de trabalho pensadas também para, de certa forma, tentar mecanizar alguns destes processos que hoje sabemos que são assim, mas que estamos a tentar evoluir um bocadinho nesse sentido, e há trabalho também a ser feito nesse sentido, para tentar mecanizar aqui alguns dos aspectos, para facilitar, tornar mais atrativo, mais eficiente tudo isso. Também alguns campos de ensaio que instalamos pelo país, onde estamos a ensaiar diferentes métodos de resinagem, a tentar desenvolver métodos fechados para evitar um bocadinho, seja a perda dos voláteis da resina, que são importantíssimos em termos de mercado, para evitar também a queda de resíduos dentro destes recipientes que depois vão parar à fábrica, para melhorar e criar um bocadinho de valor nesse aspecto também. A situação também de criar estimulantes que possam induzir mais a produção de resina e também um bocadinho a componente genética do pinhal, porque sabemos claramente que há pinheiros que resinam bastante e outros com as mesmas características que não resinam tanto, e por isso nós temos que começar a estudar um bocadinho todas essas componentes para conseguir melhorar no futuro. Elisa Ribeiro, que é resineira há pouco tempo, explica-nos quais são as tarefas da resinagem. A recolha é chegar aqui, puxamos o pulcro, certo? Como o que vocês viram com as espátulas e com o balde, limpamos a resina do pulcro para um balde e depois é depositado no vidão, para colocar o pulcro no pinheiro, para fazer nova recolha. Cuidado é assim, é nunca deixar, por exemplo, cair muito lixo na resina e a gente ter o cuidado ao tirar a resina, algum lixo ou a fazer os cortes que não caia lixo dentro do pulcro, para não, claro, não ir muito lixo e pronto, e é isto. A monitorização da floresta é muito relevante para obter a sua melhor rentabilidade. A tecnologia é hoje um forte aliado do produtor florestal, permitindo um melhor conhecimento que ajudará a gerir o território. E para isso, o recurso a drones pode trazer algumas vantagens. O drone entra em muitas componentes. Nós utilizamos mais para a monitorização dos nossos projetos, das nossas candidaturas. Conseguimos obter uma imagem sempre do mesmo local, o que vai mostrando a progressão do nosso projeto. Pode ser usado para monitorização, pode ser usado para conseguirmos obter os índices de vegetação, que é muito importante no que toca à gestão florestal, principalmente aqui neste âmbito do pinhal, conseguimos verificar se a atividade da resinagem está a influenciar de alguma forma negativa o pinhal ou, por exemplo, determinadas condições meteorológicas se estão também a afetar a produção da resinagem. Isso pode ser tudo verificado através dos índices de vegetação que obtemos com um drone. Deixamos por momentos a floresta. Acompanhamos a resina até à fábrica, a Nares, Resinas Naturais, uma empresa familiar que se dedica ao processamento da resina, com uma localização estratégica. Porquê é que se localiza aqui? Porque isto era uma antiga fábrica que já tem mais de 70 anos ou 80 anos. Foi uma fábrica que eu adquiri em 2005, cujo fundador iniciou a atividade desta fábrica em 1950, por aí. E depois isto passou por vários proprietários e o último proprietário que ficou aqui nesta fábrica resolveu vendê-la. E então eu comprei em 2005 e 2005 até agora estou a trabalhar com ela.
A China é o principal produtor de resina do mundo, um gigante que dita os preços do mercado. Mas para Hilário Costa, em termos de qualidade, nada iguala à resina nacional. A nossa resina é tão boa ou melhor do que as outras. Não fica nada atrás da resina do Brasil ou da China. Simplesmente, o volume de produção tem vindo a deteriorar-se por vários fatores. Crises que houve ao longo desde a década de 90 até 2010, os preços bateram no fundo e fecharam muitas fábricas e muitos resineiros também deixaram o pinhão. A partir de 2010 para cá, começou a haver uma retoma, graças ao facto da China, que é o principal produtor de resina do mundo, ainda hoje, ter puxado os preços para cima e fez que a minha empresa e aquelas empresas que sobreviveram às crises pudessem fomentar a produção de resina. E daí que eu depois, em 2013-14, fundei a Resipinos, que é a única associação que representa o setor da fileira da resina, para poder ainda divulgar mais, fomentar mais e incrementar a produção de resina. A resina, quando chega de floresta, é limpa e, posteriormente, é submetida a um processo que permite obter dois produtos: colofónia e a essência de trebentina, ou água ras. Nós recebemos a resina em tambores metálicos. A resina, depois de estar no nosso parque, é transportada aqui para as cubas de recepção, que nós chamamos as barcas, é a gíria do setor. Portanto, ela é descarregada e depois sofre um pequeno aquecimento. Depois disso, ela é transportada para uns misturadores, que nós chamamos de malaxores, onde a resina é aquecida e é homogeneizada. Depois disso, nós passamos por uma etapa de crivagem e filtração, onde retiramos os detritos que são próprios da atividade da resinagem. Temos cascas, agulhas, terra, pedras, portanto, tiramos essas impurezas todas da resina e de seguida a resina seca quente para umas cubas de decantação. Como nós aplicamos muito vapor direto na resina, nós depois temos necessidade de retirar a água. E, portanto, essa decantação é feita de forma a que saia toda a água e fiquemos só com a resina limpa. Essa resina depois é armazenada num tanque próprio e esse tanque vai depois alimentar uma coluna de destilação. Nós aí fazemos uma destilação por arrasto de vapor. Fazemos passar vapor pelo fundo da coluna, o vapor atravessa a resina e leva consigo a fração volátil, que nós chamamos de trebentina ou então, normalmente, água ras. Neste momento, a resina dá origem a dois produtos distintos: a fração sólida, que é a colofónia, e a fração volátil, que é a trebentina ou água ras. A trebentina, depois de passar pela coluna de destilação, passa por um condensador, onde arrefece, e daí vai para um separador, onde separamos a água do vapor da trebentina. A colofónia fica no fundo do destilador e depois é bombeado para um tanque próprio aquecido. Depois disto, a trebentina segue para os nossos tanques de armazenamento a granel, para depois podermos expedir nos vários formatos que vendemos, e a colofónia pode passar por diferentes processos. Podemos encher em bidões em bloco ou então podemos fazer a floculação. Para isso, a resina é espalhada na forma de um filme fino ao longo de uma tela metálica que é arrefecida a água por baixo. Ela começa líquida e no final da tela passa ao estado sólido em forma de flocos ou palhetas. A resina parece ganhar uma nova vida e imprimir uma dinâmica na floresta do Pinheiro Bravo. O Centro Pinos, Associação para a Valorização da Floresta de Pinho, está atenta a este renascer e reconhece na fileira grande interesse por este produto. Podemos dizer que temos aqui uma oportunidade muito interessante para dar uma segunda vida a este setor que já foi muito importante, já foi um setor muito importante em Portugal, e Portugal já se tem posicionado como um dos principais produtores de resina do mundo. Neste momento, em quantidade,
Portugal não é um player importante na produção de resina, mas acaba por ter um produto de elevada qualidade, que tem o seu nicho de negócio e a sua procura na Europa. O que nós agora, como fileira e como país, o que estamos aqui a tentar, em conjunto, num grande projeto ligado ao PRR, o Resina Natural 21, que é um grande consórcio liderado pelo Forestwise, pelo Collab Forestwise, e que envolve 37 parceiros, desde a parte da produção, a investigação, a indústrias, municípios, autarquias. Estamos a tentar alavancar os vários setores para que se posicionem com maior competitividade neste mercado da resina. Eu acho que os proprietários têm muito interesse, mesmo a própria sociedade em si olha para a resina com muito carinho e como uma atividade que sempre esteve muito ligada ao mundo rural. A dificuldade que este setor tem atravessado, como muitos outros, é a questão da mão de obra e da valorização do produto, mas que com estas melhorias, a tecnologia, que prevemos que a curto prazo possam ocorrer, podemos ter mais casos replicados destes, como temos aqui em Vieira do Minho, de uma equipa muito jovem, que não é normal, a trabalhar no mundo rural. E desta forma alavancar e passar este exemplo para outras partes do país e, nomeadamente, ser uma forma de revitalizar algumas zonas com problemas de desertificação populacional e dessa forma fixar a população.